Ah, agora sim, deu certo. Gente, boa noite. Eu espero encontrar todos e todas vocês muito bem, viu? Desejo uma feliz Páscoa. Espero que tenham tido aí uma feliz Semana Santa. E gostaria de conversar com vocês sobre algumas informações, né? Tem caráter mais de aviso, de lembrete, antes da gente começar o conteúdo propriamente dito dessa semana, tá certo? Combinado? Então, uma primeira coisa, gente, é me desculpar com vocês, certo? Por a gente não ter conseguido se encontrar ao vivo, né, na semana passada. Vocês sabem que eu tive um probleminha para conseguir ficar ao vivo com vocês, por conta da minha filha, né? Eu não tive apoio na semana anterior para quem ficasse com ela, e aí a gente acabou não se encontrando na aula. Dizer para vocês que eu fico à disposição para que a gente possa marcar uma reposição, né, dessa aula que não aconteceu de forma síncrona, tá bom? Então, se vocês me indicarem aí a data que fica melhor para a turma, numa segunda ou numa sexta-feira, eu fico à disposição de vocês. Eu pensei em sugerir a próxima segunda, dia 12 de abril, porque como a gente tem a primeira etapa de AV1 no dia 14, né, na quarta-feira, talvez fosse bom a gente ter a oportunidade de se encontrar ao vivo, né, alguns dias antes, para tirar aí as possíveis dúvidas antes da avaliação. Então, uma primeira coisa que eu quero feedback de vocês, tá bom? Não necessariamente precisa ser hoje, eu acredito que vocês devam ter grupo, né, de WhatsApp, só dos estudantes, só da turma, então vejam aí que data que vocês preferem, para que a gente possa fazer, então, uma aula de reposição, em razão de, na semana anterior, a gente não ter conseguido se encontrar de forma síncrona. Embora eu tenha deixado o conteúdo para vocês, tenha gravado a aula, mas eu acho que é bacana, é importante que a gente retome, né, essa aula que não pôde acontecer ao vivo. Então, essa é uma primeira coisa aí, vou deixar a sugestão de nós nos encontrarmos no dia 12 de março, às 18 horas, tá certo? E aí a gente usa 1 hora, no máximo, das 18 às 19, como uma espécie de plantão tira dúvidas, tá bom? Para dar um apoio aí para a V1, que já acontece na próxima quarta. Uma segunda questão que eu quero saber de vocês, gente, eu até durante a semana entrei em contato, né, para saber se alguém ainda estava sem orientador, sem orientadora. Ninguém me respondeu, assim, né, informando que estava sem orientador, e aí eu gostaria de saber se eu posso confirmar essa informação, se todos da turma, de fato, têm orientador. Isso por quê? Porque semana que vem é semana de AV1, e aí o seu orientador, juntamente comigo, vai avaliar, vai observar essa primeira etapa que você vai enviar lá no portal educacional, que é o problema, a problemática, a justificativa, aquilo que a gente já vem fazendo, né, há algumas semanas, há algum tempo. Então, é imprescindível, é indispensável que todos estejam vinculados a algum professor orientador. Então, se por acaso alguém não está vinculado ainda, entre em contato comigo o mais brevemente possível, tá certo? Fala comigo aí no privado, no WhatsApp, para que a gente possa resolver essa questão da orientação, né? Se Deus quiser, realmente não vai ter ninguém, aí tá tudo certo, tá tranquilo, tá favorável. Uma terceira coisa, gente, que eu quero combinar com vocês é a questão da orientação do professor orientador. Então, como vocês sabem, enquanto professores de TCC1, eu apareço para todos vocês com um convite confirmado, né? Como se eu fosse professora orientadora também do trabalho. Pois muito bem. Antes de vocês entrarem em contato com os professores orientadores, né, aqueles que vocês de fato enviaram o convite, vocês precisam, pessoal, ter algum material para que esse professor avalie. Nessa semana, alguns professores estavam queixosos, né, no grupo dos professores, dizendo, olha, tem aluno de TCC1 vindo falar comigo para me pedir tema, dizendo que não tem o problema de pesquisa, dizendo que não tem nada pronto e quer que eu escreva junto com ele. Eu não vou fazer isso, eu não acho que é o meu papel, né? Ô, Francildo, o que é que está acontecendo? E aí eu estranhei, né? Fiquei
sem entender, não sei se foi algum estudante da noite, né, de repente foi alguém da manhã, mas enfim, achei importante deixar aqui mais uma vez a explicação de que o professor orientador, ele é apenas um suporte, um auxiliar, né? A gente não pode chegar para o professor orientador sem ter sequer o problema de pesquisa, né? O problema de pesquisa é uma coisa que a gente já vem trabalhando aqui há algumas semanas, e é o mínimo que se espera que a gente tenha, né, nesse momento agora da disciplina. Então, pessoal, vamos entender o papel do professor orientador. O professor orientador, ele vai ter por obrigação, na disciplina de TCC1, te acompanhar, te dar suporte em 3 encontros. Esses 3 encontros, eles estão previstos para vocês naquele documento que eu deixei na página do Unileão Digital, chamado Cronograma do Portal Educacional. Ali está previsto, na semana que vem, dia 14 de abril, o envio dessa primeira etapa, que é problema, problemática, né, objetivos, que o professor vai avaliar, vai analisar, ele vai ser obrigado a te dar feedback. Depois a gente tem outra data, que eu não vou saber decorar agora, mas que está lá no... Dia 28. Lá no cronograma, que novamente vocês vão enviar e o professor vai ter que te dar feedback. E a gente tem uma última data, já para o finalzinho de maio, em que o professor vai avaliar novamente. Então, pessoal, a gente conversou sobre isso na primeira semana de aula, né, de que não tem justificativa de, eu não estou escrevendo porque o professor orientador não está me ajudando. A gente conversou sobre isso, né, na época que a gente estava falando sobre a escolha do tema. Nós dissemos que o tema tem que ser algo que eu já conhecia, que eu já tinha alguma bagagem, porque a obrigação de escrita é minha. O professor orientador faz um trabalho ali de auxiliar, de acompanhar, e no caso da disciplina de TCC1, por obrigação, ele só é obrigado a te dar feedback nesses 3 encontros. Claro que se o professor é super acessível, você tem o WhatsApp dele, você conversa com ele praticamente todo dia, ele te ajuda na escrita, ótimo, maravilha, ninguém está aqui para mexer em time que se ganha. Mas se por acaso o teu professor não está com tanto tempo assim para orientação, saiba que ele só vai poder te dar feedback nessas 3 circunstâncias. Ai, meu Deus, Francilda, e agora? Pois então, tá ruim, porque eu escrevi e estou insegura. Não sei se está certo, não sei se está adequado. Então, se você está nessa situação, então você me procura, né? Nas últimas semanas, inclusive semana passada foi recordista, muitos alunos falaram comigo, eu não sei se dessa turma ou se da turma 316, né, que é a do horário CD. Mas eu conversei com muita gente, tive a oportunidade de fazer muita correção e foi ótimo. Então, assim, se você não se sente seguro, de repente, de falar comigo, não vou falar com ela, não vou perguntar para ela, porque ela não é da área, o meu trabalho trata de uma questão muito específica do processo penal, não adianta eu falar com a Francilda, não é a área dela. Eu lhe digo, fale comigo mesmo assim, porque embora eu não possa, de repente, te auxiliar do ponto de vista de conteúdo, né, de indicação de literatura, mas eu posso te auxiliar com relação ao recorte, se está adequado, ao problema de pesquisa, se de fato está com aquelas características todas que a gente estudou aqui, se é empírico, se é viável, né, se tem objetividade, tudo aquilo que a gente conversou. Então, tenham atenção a isso, tá certo? Professora. Estou à disposição, mas eu preciso que vocês, né, vão me dando aí o feedback. E aí, esses eram os avisos, alguém levantou a mão e eu vou passar aí a palavra para essa pessoa. Eu não consegui ver o nome. Foi eu, Viviane. Desculpa interromper a senhora, é que eu tinha justamente essa dúvida. Quanto a... O seguinte, ouvir, deixa eu aumentar aqui o volume para ver se melhora. Tá ouvindo? Agora sim, pode dizer. Eu tinha justamente essa dúvida quanto ao feedback para saber se eu estou indo no caminho certo ou não. Aí eu fiquei em dúvida em ficar enviando para o professor, porque justamente não estava dentro do prazo e ele deve ter outras coisas. Eu queria saber se eu poderia mandar para a senhora por e-mail ou pelo WhatsApp, para a senhora dar uma olhada, ver se está tudo bem, antes de eu enviar no dia certo. Gente, vamos definitivamente, tá bom? Assim, com a pergunta da Viviane, a gente vai deixar, assim, jurisprudência, tá bom? Vamos deixar a súmula vinculante. Vale para todos.
Não cabe mais essa pergunta, tá bom? Francilda, desculpa estar te incomodando. Francilda, será que você poderia ver? Francilda, desculpe, gente, isso não existe. Eu estou aqui para isso. Eu sou a professora de TCC1 e o meu papel é cuidar da orientação do projeto de cada um de vocês. Infelizmente, Deus não me deu sabedoria, conhecimento e inteligência suficiente para conhecer todas as áreas do direito. Mas, embora eu não vá poder ajudá-los, né, especificamente dentro de cada temática, eu vou poder ajudar exatamente nisso que a Viviane acabou de dizer aí. Será que eu estou indo no caminho certo? Será que, de fato, esse meu problema de pesquisa é um problema de pesquisa? Será que a problemática está atendendo aqueles requisitos que foram, né, estudados em sala de aula? Pessoal, sinceramente, pelos trabalhos que eu corrigi semana passada, né? E aí ela me disse, eu posso mandar por e-mail ou por WhatsApp? Gente, por mim, vocês mandam logo no WhatsApp. Porque não é toda hora que a gente está ali com o e-mail, né? Embora eu também tenha o Gmail lá no celular, mas eu vejo o WhatsApp muito mais rápido. Normalmente eu respondo quase que de forma instantânea. Quem está conversando comigo não vai me deixar passar por mentirosa, sabe que está sendo assim. Então, pelo WhatsApp, eu acabo já vendo, já lendo, já gravando um áudio, porque no e-mail a gente não tem como gravar áudio, e às vezes a gente quer explicar, né, mais amiudadamente, não tem tempo para escrever um texto complexo, então gravar o áudio fica mais prático. Então, eu sempre vou preferir que você me mande pelo WhatsApp. Mas se você achar melhor mandar por e-mail, então só me faz a gentileza de me avisar no WhatsApp. Francilda, eu mandei o meu projeto lá por e-mail para tu dar uma olhada. E aí eu te dou o feedback, tá bom, gente? Mas não esperem mais, assim, não deixem para depois. Até porque minha experiência com os colegas de vocês que conversaram comigo na semana anterior foi de bastante falha, né? A gente corrigiu muita coisa. E isso é absolutamente normal. A primeira vez que a gente vai escrever o texto, normalmente essa primeira correção, ela tem muita coisa para ser corrigida, porque é a primeira vez para muita gente que se está trabalhando com um projeto de pesquisa, é a primeira vez que a gente está precisando usar dessa linguagem acadêmica, que não é a linguagem técnica das peças do direito que a gente está acostumado, né? Então, é super natural que tenha falhas, e teve bastante falha, né? E a gente corrigiu, e o que é bom é que essas pessoas que já falaram comigo e que já corrigiram estão tranquilas. Então, só esperando aí qual é a próxima lição, qual é a próxima etapa para seguir adiante. Então, não vamos mais adiar isso, tá bom? Por favor, fica combinado. Essa aula, criamos, então, esse entendimento, né? Se ainda não estava claro das semanas anteriores, por favor, que fique agora, até porque semana que vem a gente tem a V1 valendo 5 pontos. E aí a gente quer, né, conquistar esses 5 pontos. Professora, boa noite. Dia 14 tem um prazo para entregar que parte do projeto? Pronto, vou aproveitar a pergunta de Pedro para projetar aqui o nosso cronograma de disciplina. Meu povo, nunca vai ter novidade em nada que eu peço para vocês. Tudo que a gente tem está previsto no cronograma da disciplina. Esse cronograma está disponível para vocês desde o primeiro dia de aula. Então, você vai lá, né, no Unileão Digital, você vai escolher a disciplina de TCC1 e no primeiro dia de aula você vai ter lá esse documento, cronograma da disciplina. Você vai vir aqui, você vai observar que a gente está conseguindo cumprir bem direitinho todos os conteúdos que estão previstos, né, sendo ministrados, os dias dos feriados marcados, tudo bonitinho. Aí tá aqui, 14 de abril, primeira etapa de AV1. Aí tá aqui destacado em amarelo o que é para fazer. Enviar na plataforma, né, do Unileão Digital, que aqui no caso, como a gente mudou a plataforma, não vai ser o Unileão Digital, vai ser lá no portal educacional, lá naquele lugar onde vocês cadastraram o TCC, naquele mesmo lugar em que vocês enviaram o convite para o professor orientador, naquele mesmo espaço, vocês irão postar, vocês não já têm o template, né, o modelo do projeto? Muito bem. Vocês vão preencher as seções do projeto de problema, problemática e objetivos de pesquisa, que é a nossa aula de hoje, né? Tratar um pouco sobre a questão dos objetivos da pesquisa acadêmica. Para aqueles que estão conseguindo acompanhar as tarefinhas de casa, né, que a gente vem passando, você não tem nada para fazer de novo, né, no dia 14, para o dia 14.
Porque você já vai ter escrito esse problema, essa problemática, tem gente que já escreveu, inclusive, a justificativa, porque a gente falou sobre isso, né, nas aulas anteriores, você já tem o seu tema definido. Então, para muita gente, essa tarefa da semana que vem, essa primeira etapa da AV1 já está praticamente pronta. A única coisa que está faltando são os objetivos da pesquisa. Tirando isso, né, para quem não seguiu o meu conselho, vai deixar para fazer agora, aí você vai ter que elaborar tudo isso até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 para enviar lá no portal educacional. Tranquilo, gente? Beleza? Alguma dúvida? Oi. Antes da senhora adentrar no tema da aula de hoje, a senhora podia falar um pouquinho mais sobre as hipóteses de novo? Eu tentei fazê-las no último final de semana e senti um pouco de dificuldade, principalmente se era necessário ou não dentro do meu tema. E aí, é Viviane que está falando? Não, é Bárbara. Oi, desculpa, Bárbara. Bárbara, hipótese é opcional. Então, você já parte desse pressuposto. Se você colocar ou se você não colocar, não vai interferir em nada na qualidade do teu projeto. Sabendo disso, que se você fizer ou se você não fizer, isso não vai interferir em nota, em qualidade, nada disso, você vai pensar o seguinte: esse tema que eu estou trabalhando, eu já tenho compreensão, maturidade, leitura o suficiente para imaginar, para supor as respostas que eu vou encontrar, ou eu estou aqui atirando às cegas? É uma pesquisa de cunho exploratório e eu realmente não sei o que eu vou encontrar, porque eu ainda vou começar realmente a trabalhar com o meu objeto de pesquisa, fazendo as análises, fazendo as reflexões a partir de agora. Então, essa é uma primeira questão. Você precisa saber onde você está. Se você está mais para essa segunda, né, versão aqui, eu não tenho tanta segurança, eu vou começar agora o processo de busca em bases de dados, sobre informações a respeito, etc. Eu tenho uma compreensão mínima, eu li os autores básicos, mas isso não me dá segurança para afirmar algo a respeito do meu tema. Então, você não precisa escrever essas hipóteses. Agora, se você já conhece o seu objeto de estudo a tal ponto que eu imagino que quando eu terminar esse trabalho eu vou encontrar esses resultados, então você tem hipóteses. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se a pessoa é dessa turma, mas ontem eu conversava com uma aluna que vai fazer uma pesquisa de campo no município de Várzea Alegre. E ela, quando eu li o texto dela, eu percebi claramente, né, que ela tinha hipóteses. Ficava muito perceptível, né, porque ela investiga algo com relação ao lixo, né, aos resíduos que são produzidos em determinadas comunidades, e se a educação ambiental ela poderia ou não contribuir para que esses resíduos eles fossem ter uma destinação adequada. Então, essa pessoa, de repente, ela é desse município, ela conhece essas comunidades, ela sabe como que esse lixo, como que esse resíduo está sendo colocado, né, enfim, no meio ambiente. Então, ela tem uma hipótese. A hipótese as pessoas não têm educação ambiental, as pessoas não têm acesso a uma educação ambiental como está prevista lá na lei. As pessoas não têm ainda uma consciência ambiental, né, porque a forma como o lixo, como o resíduo é tratado não é adequada. Mas isso é uma hipótese. Ela pode acreditar nisso pela vivência prática dela, cotidiana, mas talvez, quando ela for fazer a pesquisa, for entrevistar as pessoas, aplicar questionário, eu não sei qual vai ser a metodologia dela, mas supondo aqui, né, criando agora, ela pode muito bem descobrir que não, que as pessoas têm uma ótima consciência ambiental, tiveram acesso à educação ambiental, o fato desses resíduos estarem sendo destinados de forma inadequada tem razões outras. E não tem problema algum. Percebe, Bárbara? Então, se você tem... E aí, se você quiser conversar comigo no privado, no WhatsApp, para você me dizer o seu tema, né? E a gente
perceber se as hipóteses, né, se você tem hipóteses ou não, a gente pode fazer isso também. Mas, de forma geral, aqui para a turma, é isso, gente. Hipótese é aquilo que você acha. É possível que isso aqui seja algum tipo de resposta para o meu problema de pesquisa. Mas, no momento, é apenas uma hipótese, porque eu ainda não fiz a pesquisa para, de fato, comprovar se isso que eu penso é algo tangível, é algo real. Tranquilo? Sim, professora. Obrigada. Nada. Professora, Sim. nas hipóteses, eu posso fazer um paralelo entre as opiniões doutrinárias positivas e negativas sobre o tema? Não, né? Não precisa. Não, 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 não. Esse debate entre os autores foi Marcos? Sim, sou eu, sim. Sim. Reconheci pela voz. Porque não tá, por alguma razão, não está aparecendo os nomes aqui. Bom, mas enfim. Esse debate entre os autores, esse debate doutrinário, essa dialogicidade, essa dialética, isso tudo é espaço para o referencial teórico, tá bom? Então, a gente não vai gastar cartucho, até porque você não precisa justificar por que é que por que é que você acredita nisso, por que é que isso é uma hipótese. Não, é uma hipótese, pronto, é o que eu acho, né? Ponto final. Quais são as razões que me levam a acreditar nisso, não vem ao caso, tá bom? Professora, para as hipóteses, nós criamos um tópico, isso. Giovanni, lá no modelo, lá no template que está disponível para vocês no Unileão Digital, vocês têm lá introdução. E aí, dentro da seção introdução, vocês têm vários tópicos: problema, problemática, hipóteses. Então, lá onde tem hipóteses, o que é que você vai fazer? Se você tiver, porque reitero, hipótese não é item obrigatório do projeto. Mas se você tem hipóteses, você vai construir frases. Qual foi? Pronto, eu vou compartilhar aqui com vocês. O que foi um dos recordes de coisa que eu precisei corrigir nesses trabalhos que me enviaram semana passada, né? Francilda, dá uma olhada, me dá feedback. Quase todos tinham esse erro nas hipóteses. As hipóteses estavam construídas em formato de pergunta. Pergunta é só o problema de pesquisa. Você só tem uma pergunta nesse teu projeto, que é o teu problema. Então, as hipóteses você constrói como frases, de forma bem simples, de forma bem objetiva, se você tiver, tá bom? E aí, gente, isso me lembra uma coisa bem importante, que inclusive gerou um certo ruído, né, com a disciplina de TCC2. Eu não sei se vocês estão percebendo, eu já disse isso, mas eu acho que é importante reforçar, porque é muita informação, né, gente? Cada aula dessa de TCC1, como a disciplina só tem 40 horas, eu fico imaginando, assim, que é muita coisa. Então, eu vou ficar repetindo, vocês me perdoem se ficar chato, né, ficar enfadonho, mas eu acho necessário, porque a gente só se encontra uma vez por semana e são ditas muitas coisas, então é possível que a gente esqueça. Então, assim, eu disse para vocês que para facilitar a escrita, a seção da introdução, ela está toda quebrada no modelo da instituição, no modelo da Leão Sampaio. Tem problema, problemática, hipóteses e justificativa. Tá tudo separadinho. Quem está usando o template, quem já está mexendo no modelo, já percebeu isso, né? Que tá tudo ali separado. No final do semestre, gente, nós vamos transformar essa pedaceira, né? Essas partes em um texto só, de introdução. Por isso que eu disse para vocês em aulas anteriores que não é para escrever laudas e laudas de problemática, né? Laudas e laudas de justificativa. Eu até dei a sugestão para vocês, né, de que vocês escrevessem poucos parágrafos, 2 parágrafos de problemática, 2 parágrafos lá de justificativa, óbvio que são parágrafos densos, né, de 5, 6, 7 linhas, mas que vocês saibam que ao final a gente vai juntar essa pedaceira, né, e vai transformar em um texto dissertativo, argumentativo, que vai ser o teu texto de introdução. Então, o artigo científico, né, que é o produto que a gente quer com esse projeto, o que é um projeto? Um projeto é uma
demanda para o futuro. Eu vou organizar, né? Para que a gente tenha um projeto formal? Para quando a gente for para a prática, a gente ter ali um caminho racional estabelecido para que a gente tenha a maior chance de sucesso. Então, o projeto, ele está divididozinho assim nessas partes para facilitar a escrita. Mas o artigo científico, que é o resultado do projeto, né, lá na disciplina de TCC2, ele não é dessa forma. O texto da introdução, ele vai estar organizado de tal forma que, no primeiro parágrafo, você vai deixar bem claro o tema, segundo parágrafo, problema e problemática, né, segundo e terceiro parágrafo, depois a problemática, a justificativa, hipóteses e acabou-se. Então, a gente está fazendo de forma separada, mas nós sabemos que nós vamos juntar isso no final do semestre. Por isso que eu digo para vocês que não é assim, né? A questão quantitativa não é a questão. A questão é entender o que é que está sendo pedido. Porque na hora que for para escrever mesmo, você precisa escrever pouco, né? 2 parágrafos, 4 parágrafos, não é nada, né, de extraordinário. Oi. Então, a disciplina de TCC1 serve para ter somente as noções básicas e escrever a introdução, né? Seria isso? Não, de jeito nenhum. É porque nesse momento da disciplina, a gente está na introdução. É na ainda. primeira etapa, é? Ah, eu pensei que a gente ia passar essa cadeira agora todinha só na introdução. Não, aí a gente vai começar agora o referencial teórico, que de certa forma a gente já começou semana passada, quando a gente falou sobre citação direta e indireta, que é uma coisa que eu vou revisar com vocês, porque eu acho que numa aula assim síncrona a coisa fica mais, né, fica mais palpável, sei lá, a gente consegue se expressar melhor, tirar as dúvidas ao vivo, é bem mais prático. Então, aquilo que a gente falou semana passada sobre citações, citação direta, citação indireta, já pertence a uma outra seção do projeto, que é a seção do referencial teórico. Então, o que é que se espera da disciplina de TCC1? Que, de preferência, você já termine a disciplina com um artigo pronto. Escrevi a introdução, escrevi a metodologia, que é a nossa aula, né, passando a semana que vem na outra, a gente já vai falar sobre metodologia. Escrevi pelo menos uma seção do referencial teórico. Semestre que vem, então, o que é que eu vou fazer em TCC2? Focar na formatação, na verificação da gramática, coesão, coerência, adequar as normas da ABNT, aprofundar, trazer autores que não deu tempo ler tudo em um semestre só, então agora eu vou aproveitar para dar uma melhorada aqui, trazer outras leituras que eu consegui fazer nesse intervalo, mas a ideia é já terminar aqui a disciplina com o artigo no jeito. Não à toa, sem querer assustar ninguém, mas querendo incentivá-los a tentar cumprir, né, todas as obrigações da disciplina, a professora de TCC2, nesse exato momento, ela já está cobrando o artigo praticamente todo, né, o pessoal enviou semana passada, sexta-feira, meus orientandos de TCC2, o primeiro e o segundo tópico do referencial teórico. Então, por que ela cobra dessa forma? Porque ela parte do pressuposto que já foi feito aqui no TCC1. Então, por isso que não é interessante a gente, de repente, dizer, essa disciplina TCC1 eu vou fazer de todo jeito, vou fazer só o basicão mesmo para tirar o 7 para passar e me livrar, e semestre que vem eu faço direito. Então, nesse negócio de semestre que vem eu faço direito, saiba que o tempo é bem curto. Porque como a professora parte do pressuposto que já está pronto, a disciplina já começa com você precisando enviar coisas que se parte do pressuposto que já estariam prontas. Isso me lembra um detalhe, tá, gente, que a gente... Mas eu vou deixar para falar isso quando a gente for revisar aqui a questão das citações. Não vou nem falar agora, não. Mais algum comentário, gente? Mais alguma dúvida, alguma pergunta antes da gente começar nosso assunto de hoje? A gente vai falar sobre os objetivos da pesquisa. E aí eu vou deixar para falar de citação direta e indireta nos 20 minutos finais da aula, tá bom? Para a gente retomar aquilo que a gente discutiu semana passada. Acordo? Mais alguma questão, gente? Professora, eu acho que a internet da senhora está falhando. Opa. E aí, agora? Tranquilo? Eu tinha perguntado se vocês têm alguma pergunta antes da gente começar o conteúdo propriamente dito dessa semana.
Não, não. Pelo menos eu não. Beleza, então. Então, vou pegar aqui os nossos slides. Estou tendo uma dificuldade pequena aqui de abrir. Mas, ixi, Maria, esse negócio que tá travando a imagem só trava a gente nas piores caretas, nas piores poses. Sei não, viu? A se lascar. Estou tentando abrir aqui os slides, tá, gente? Se eu não conseguir, a gente começa sem eles, mas deixa eu tentar aqui só um pouquinho. Ai, que raiva que não tá abrindo. Deixa eu tentar só mais uma. A senhora está usando o Wi-Fi, é? É, O roteador fica próximo, não? Daí. fica nada. Eu tô no escritório, o roteador fica lá na sala. É porque fica melhor com um cabo, né? É. Deixa eu ver se abre aqui. Ah, gente, não vou perder nosso precioso tempo, não. Não tá abrindo, então, bora nós, né? Quem sabe faz ao vivo, já dizia o filósofo. Vamos lá. Nas últimas semanas, nós construímos o problema, Professora, que é a pergunta. Oi? se a senhora quiser mandar no WhatsApp, eu posso colocar por aqui e apresentar. A senhora fica falando. Ixi, mas eu já fechei aqui. Ah, Não, tá bom, ok. deixa, vamos tentar. Ó, gente, nas semanas anteriores a gente falou sobre, vou começar do começo, tema, que é o assunto. Qual é o assunto do seu trabalho? Crimes ambientais no Cariri. O assunto do meu trabalho é destinação inadequada dos resíduos sólidos em tal município. Ah, o assunto do meu trabalho é adoção à brasileira. Ah, o assunto do meu trabalho é violência contra a mulher em tempo de pandemia. Estou dando aqui alguns exemplos do que eu corrigi nas últimas semanas. Beleza. Então, isso é o teu tema. Por quê? Porque é o assunto que você vai trabalhar. Beleza. Esse tema, ele, obviamente, é bastante complexo. Esse tema, ele é multidimensional. Esse tema, ele é multifacetado. Não temos condição de dar conta de cada detalhe, de cada meandro dessa questão. Por isso, a gente elege um problema, uma especificidade. Dentro desse assunto, adoção à brasileira. Teria inúmeras coisas para a gente falar, mas a gente escolhe falar sobre uma questão que envolve esse assunto da adoção à brasileira. Isso é o nosso problema. O problema precisa ser complexo, o problema precisa ser objetivo, o problema precisa ser verificável e a gente elabora no formato de uma pergunta. Quem não tem problema de pesquisa também não tem projeto de pesquisa, porque o projeto é justamente para que a gente possa ter sucesso, a gente possa ter um planejamento adequado, correto, que nos leve ao sucesso de conseguir responder essa pergunta.
O artigo científico pronto nada mais é do que as respostas, as possíveis soluções, os meus achados ao tentar responder esta pergunta. Muito bem. A problemática são todas as questões que envolvem o meu problema. Porque se existe um aumento da violência contra a mulher durante o período da pandemia da Covid-19, isso não é somente uma questão que envolve gênero, que envolve igualdade, que envolve sexualidade, mas envolve inúmeras outras coisas, né? A vida, a liberdade, envolve o direito de afetividade, envolve um monte de coisa. Então, quando a gente tem um problema, esse problema nunca vem sozinho, ele vai gerar impactos nas mais diversas áreas. E aí, na minha problemática, eu vou justamente explicar minimamente quais são as consequências da existência desse problema para a sociedade, para o direito. Beleza. E a gente falou também sobre a justificativa, que é a hora que eu brinco com vocês de vender o peixe, de fazer a explicação da relevância dessa questão. Então, por que é importante? Se aumentou ou se diminuiu violência contra a mulher, o que é que eu quero saber disso? O que é que isso me interessa? O que é que o direito tem a ver com isso? Então, quando eu tento responder a essa pergunta, por que essa questão é importante para o direito e para a sociedade, eu estou escrevendo a minha justificativa. Isso aqui é uma revisão, né, bem rapidinha de tudo que, em tese, vocês já têm que ter pronto, né, nesse momento. E aí, hoje, gente, nós vamos falar sobre os objetivos da tua pesquisa. Por isso que o problema é tão relevante, porque só tem condição de ter objetivo de pesquisa aquele que tem um problema de pesquisa. Então, inicialmente, cumpre a gente pensar o que é um objetivo. E aí eu vou usar aqui uma expressão que vai ter a ver com finalidade. Né? Se você pensar assim, qual é o seu objetivo na vida profissional? Quais são os seus objetivos profissionais? A pessoa vai dizer, né? Alguns objetivos profissionais para o momento é a aprovação na OAB, a consolidação de uma carreira de advocacia inicialmente, vou planejar aqui o meu escritório. Essa é a finalidade, é aí que eu quero chegar. Quando a gente fala sobre objetivo, a gente está falando sobre finalidade. O objetivo, gente, ele te dá direcionamento. O objetivo, ele não permite que você fuja do seu tema, da sua discussão, porque você sabe qual é a sua finalidade, onde você quer chegar. Então, eu vou pedir para que vocês deem uma olhadinha aqui no chat, que eu vou dar aqui um exemplo de um problema de pesquisa, tá bom? Digamos que o meu problema de pesquisa, e o problema de pesquisa é sempre em formato de pergunta. Então, digamos que eu tenha essa pergunta. Quais são, é o tema de um dos meus orientandos aí, né, o problema de pesquisa de um dos meus orientandos de TCC2. Quais são os impactos do ativismo judicial para a garantia da segurança jurídica no Brasil? Todo mundo está conseguindo ler aí no chat? Se é uma pergunta, então eu já sei que é o problema de pesquisa. O problema de pesquisa, obrigatoriamente, tem que ser escrito em formato de pergunta. Quando eu transformo essa minha pergunta em uma frase afirmativa que começa com o verbo no infinitivo, eu transformei esse meu problema de pesquisa no meu objetivo geral. Então, qual vai ser o objetivo geral dessa pessoa aqui? Ela, olha a pergunta dela, quais são? Isso dá a ideia de que ela vai investigar, que ela não sabe quais são esses impactos. Se ela já soubesse quais são os impactos, ela iria fazer uma análise, analisar os impactos do ativismo, porque isso pressupõe para o leitor, se a pessoa vai fazer uma análise, eu só tenho como analisar em cima de dados. Quando ela me pergunta quais são os impactos, significa que ela não sabe quais são esses impactos, ou seja, ela não tem dados.
Então, o que ela vai fazer não é uma análise, mas é uma investigação. Ela ainda vai descobrir. Então, o verbo mais adequado aqui vai ser investigar, e aí, olha que bonito, você copiando e colando, menos o ponto de interrogação. Tentei copiar e não consegui. Não pode não, copiar do chat? Pode. Olha aí o objetivo geral. Por isso que todos vocês já têm o objetivo geral. O objetivo geral é onde você quer chegar com esse trabalho. Onde que você quer chegar? Não são em respostas para o teu problema de pesquisa? Pois muito bem. Quem tem problema de pesquisa tem um objetivo geral. A gente precisa ter cuidado, tá, gente? Porque na construção, e aqui é técnica, não é uma invenção minha, né? Infelizmente, não é uma criação minha, é algo que é exigido aí pelos metodólogos. Você pega gente do peso do Humberto Eco, da Lakatos, né, do Antônio Carlos Gil, e você vai encontrar todos esses metodólogos afirmando a mesma regra. É uma praxe, é uma convenção da escrita acadêmica. Nós só podemos ter um verbo por objetivo. Então, estaria errado se eu tivesse colocado no meu objetivo geral investigar e refletir. Por que estaria errado? Porque investigar é um verbo e refletir é outro verbo. E o objetivo é uma ação. No caso do objetivo geral, é a principal ação que eu vou realizar para chegar à finalidade do meu trabalho de pesquisa. Então, cada objetivo só pode ter um verbo. E esse verbo, necessariamente, tem que ser escrito no modo infinitivo. Tem que ser investigar, prospectar, traçar, analisar, enfim, o verbo tem que estar no infinitivo. Verbos que nós não devemos utilizar, só para que você, né, já evite aí, já corte quando você for elaborar o seu objetivo geral, você já nem considere. Refletir, por que é que você não vai usar o verbo refletir? Refletir sobre, porque todo trabalho de pesquisa é um trabalho baseado na reflexão. Pela mesma razão, você não vai usar também criticar. Criticar, não sei, porque todo trabalho de pesquisa é um trabalho de reflexão, é um trabalho de aprofundamento, é um trabalho de crítica. Então, a gente vai escolher, portanto, alguma ação específica que responde a essa finalidade, onde eu quero chegar. Aquelas pesquisas de cunho exploratório, a exemplo dessa pergunta, desse problema que eu deixei aí, as pessoas que querem descobrir algo, quais são os impactos, né? Quais são as consequências, quais são, enfim, essas perguntas que a gente não sabe, que a gente ainda vai buscar os dados, essas pesquisas de cunho exploratório, normalmente elas vão ter aí como objetivo geral o verbo investigar, porque dá justamente essa ideia de que ainda não sei e estou indo realizar a pesquisa justamente para descobrir. Aquelas pesquisas que já partem de dados, de teorias, de questões doutrinárias, né, uma análise de um posicionamento jurisprudencial, se ele é legítimo, se não é, se promove justiça social, se não promove. Então, o próprio, né, já dei aqui, é uma análise, então, a gente já tem os dados, vai caber muito mais a ideia de analisar. São os verbos que mais aparecem aí em objetivos gerais. Investigar, analisar. Levando em consideração essas circunstâncias, se é uma pesquisa exploratória ou se é uma pesquisa já de cunho mais explicativo. Eu já tenho os dados, e o que eu estou tentando agora é explicá-los. Francilda, eu só posso usar esses verbos que você está falando, eu só tenho essas duas opções, investigar e analisar? Claro que não. É que eu estou dando aqui, né, o que é mais comum, é a praxe, mas você pode usar o verbo que você quiser, né, desde que ele seja adequado, né, ao teu propósito. O que é que você quer? Onde que você quer chegar? Né? O que é que você pretende com esse trabalho? E aí o verbo que melhor se adequar, né, você usa aí no seu objetivo geral. E como eu faço o objetivo geral?
transformando a pergunta do problema de pesquisa em uma frase que começa com um único verbo no infinitivo. Beleza, gente? Qual parte, Matheus? Eu disse aqui, acho que a última coisa que eu falei aqui, o objetivo geral você faz transformando a tua pergunta, o teu problema de pesquisa, em uma frase que começa com o verbo no infinitivo. E só pode ser um único verbo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora vamos falar. Pronto. Agora vamos falar sobre os objetivos específicos. E aí me permitam usar aqui um exemplo do cotidiano, para que depois a gente vá falar propriamente sobre pesquisa. Se alguém te diz te faz uma pergunta, a pessoa está em Juazeiro, está aqui na Lagoa Seca, e ela te pergunta: como eu faço para chegar ao Crato? Você concorda comigo que existem caminhos diferentes, que existem saídas diferentes para que a pessoa chegue nessa finalidade que ela deseja? Ela tem uma pergunta e ela quer satisfazer essa pergunta. Ela tem uma finalidade, é chegar ao Crato saindo aqui da Lagoa Seca em Juazeiro. Ela tem algumas opções de caminho. Esses caminhos que essa pessoa vai poder tomar são a metodologia do trabalho. É o caminho que eu vou escolher. Eu poderia fazer uma pesquisa de campo, mas eu escolho fazer uma pesquisa bibliográfica documental. Eu poderia fazer somente um trabalho exploratório, mas eu quero, além de fazer o trabalho exploratório, eu quero também desenvolver aqui uma parte explicativa. Eu poderia trabalhar, então, as escolhas de como a gente vai fazer, como a gente vai resolver, são aí a metodologia. É o caminho que a gente vai tomar, que é um conteúdo que a gente ainda vai ver, né? E os objetivos específicos, gente, é o passo a passo que eu vou precisar cumprir para que eu consiga chegar a essa finalidade que eu desejo. Exemplo, quando a gente estava lá no ensino presencial, você tinha a responsabilidade, em tese, de estar na Unileão às 18h20 para assistir aula presencialmente. Para que você chegasse às 18h20 na Unileão, não era como um passe de mágica, né? Que você estralava os dedos e se teletransportava para a Unileão. Para alguns, o processo envolvia alguns passos. Tomar banho, jantar, trocar de roupa, pegar o transporte público, e aí cheguei na Unileão. Para outros sair do trabalho com a roupa do corpo, do jeito que tá, pegar a bicicleta, tomar... Essa é a melhor alternativa, essa é a melhor coisa que eu vou... Tá travando? Gente, deixa eu sair e voltar para ver se melhora. Só um momento. E aí, gente?
Tá dando certo agora? Melhorou? Dá para... Acredito que sim, vamos ver aí. Pronto, eu estou de olho aqui no chat. Eu vou acompanhando, vocês vão me dizendo, tá? Muito bem, então a gente dizia que os objetivos específicos, gente, têm relação com isso. Qual seria o objetivo geral? Chegar na Unileão. Quais são os objetivos específicos? Aí vai depender de cada um, quais são os passos que eu vou precisar seguir, o que é que eu vou ter que realizar para que eu chegue até a Unileão com sucesso. Vocês percebem? O objetivo geral é a finalidade. O que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer. E os objetivos específicos, eles são o que eu preciso, as decisões, os passos que eu preciso tomar para que esse objetivo geral se concretize. Por exemplo, eu posso ter o sonho, a finalidade profissional de ser bacharel em direito. Mas de nada vai me adiantar até essa finalidade se eu não me matricular em uma universidade pública ou privada, cumprir todos os créditos que são exigidos, defender um trabalho de conclusão, cumprir a carga horária complementar, e aí sim chegar à minha finalidade. Então, pessoal, quando vocês olham para os objetivos específicos de vocês estão olhando para aquilo que vocês vão precisar fazer para que vocês cheguem a resultados válidos, né, a essa finalidade que você quer alcançar. Eu tinha deixado aqui um objetivo geral, né, agora como eu saí da sala não está mais aparecendo para mim, deixa eu colocar aqui novamente. O objetivo geral era investigar quais as consequências do ativismo judicial para a garantia da segurança jurídica no Brasil. O que é que eu vou precisar fazer para que eu consiga descobrir quais são essas consequências? Aí vamos raciocinar comigo. Será que é possível que eu escreva bem sobre esse tema se eu não tiver bastante profundidade sobre o que é ativismo judicial e segurança jurídica? Acho que não, né? Por isso que todo trabalho de pesquisa, ele tem as suas palavras-chave. Essas palavras-chave vão ser desenvolvidas no referencial teórico. O primeiro objetivo específico, gente, ele é o estado da arte do problema. O que é o estado da arte do problema? Ele cumpre a missão de apresentar o estado da arte do problema. Vocês já ouviram falar sobre isso, para que eu não fique aqui chovendo no molhado? O que é o estado da arte de um problema de pesquisa? A senhora pode explicar, por favor? Pronto. O estado da arte, gente, é o que já sabemos, é o que temos até o momento. Quando eu falo sobre ativismo judicial, eu não estou sendo a primeira pessoa que está falando sobre isso. Inúmeros trabalhos acadêmicos já me precederam. E esse ativismo judicial também não surgiu esse ano, e nem no ano passado. Ele tem um passado, ele tem uma história, ele tem um contexto. E para que eu possa bem compreender qualquer problema de pesquisa, eu não posso avaliá-lo somente a partir da contemporaneidade. Eu preciso fazer esse resgate desse contexto social, político, econômico, histórico em que ele está inserido. Isso é o estado da arte do problema. Por exemplo, em se tratando do ativismo judicial, o estado da arte do ativismo judicial sou eu explicar onde que surgiu, como surgiu, quem são os primeiros autores que vão tratar disso, como que esse fenômeno ele sai do contexto alienígena e chega até o Brasil, para que o meu leitor possa ser contextualizado, possa ser envolvido no meu problema de pesquisa. É por isso que, em quase 100% das vezes, o primeiro objetivo específico de um trabalho de pesquisa é
apresentar o contexto histórico, traçar o contexto histórico, discutir a historicidade, tudo que dá a ideia dessa perspectiva de que nós estamos tentando contextualizar o nosso problema de pesquisa para o nosso leitor. Então, no caso aqui, oi? Alguém falou? Marcos. Na minha pesquisa, a senhora falando sobre o ativismo judicial, aí bateu um gatilho aqui. Nas minhas pesquisas, aconteceu isso. Eu comecei a pesquisar sobre o ativismo judicial. Aqui no Brasil, a primeira figura que eu me deparei que comentava sobre o ativismo judicial de um lado positivo era o Barroso, o nosso ministro Barroso do STF. E aí eu fui pesquisar mais sobre a origem do ativismo judicial, assim, não a origem digamos, o sintoma no judiciário, mas a primeira vez que foi comentado. E eu notei que, assim como o termo das fake news, aconteceu nos Estados Unidos, com um ex-ministro da Suprema Corte norte-americana, o que já é falecido, o Antônio Scalia. Eu estou tentando ler aqui com extrema dificuldade, mas eu consegui um livro que, infelizmente, não tem tradução brasileira para o português, que é um livro dele, do Antônio Scalia, que é justamente isso, intitulado Lendo a Lei, a Interpretação Legal dos Textos. E é bem interessante, assim, a gente vai pesquisando e vai se aprofundando cada vez mais no tema, assim, vendo essas raízes históricas. E eu, pelo menos, é uma coisa que eu penso, quando a gente conhece a história daquilo que você está pesquisando, isso lhe apaixona mais e dá mais interesse de se aprofundar na pesquisa. Ótimo você ter colocado isso, porque você já está trabalhando aí no estado da arte do seu projeto de pesquisa, né, do seu trabalho de pesquisa, né, não é nem somente do projeto, é do artigo propriamente dito. A partir do momento que você apresenta para o seu leitor esse contexto, sabe, pronto, gente, sabe as primeiras aulas de cada disciplina, que normalmente o professor de direito do trabalho, de direito ambiental, de direito das famílias, a primeira aula, ou as primeiras aulas do semestre, elas cumprem esse papel de apresentar o estado da arte. Porque as discussões sobre proteção ambiental, elas tiveram início depois da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 60 do século XX, especialmente, teve uma conferência realizada pela ONU, aconteceu não sei o quê. Essa historicidade que permite ao leitor uma compreensão mais aprofundada, você lembra que o trabalho não é seu, né? Todo mundo aqui sabe disso, ninguém está escrevendo o trabalho para si mesmo. O trabalho de pesquisa, o nome dele não é Querido Diário, né? Mas é um trabalho de pesquisa, ele é feito sempre para a sociedade, para o outro. Por isso que tem que ter uma justificativa, né, de quais são os ganhos para o direito, quais são os ganhos para a sociedade. A gente não faz para a gente faz para contribuir com o avanço do conhecimento científico. Então, como eu quero que o meu leitor, né, compreenda bem a minha discussão, eu vou, portanto, me preocupar em apresentar de forma, como o Marcos bem colocou, de forma mais aprofundada possível, né? E isso pressupõe o conhecimento do contexto, do que sabemos até agora, o que construímos até aqui. E é claro que a gente vai fazer isso de forma bem sintética, especialmente quando se trata de um artigo científico, né? Não é uma monografia. Cada tópico aí, esse vai ser o primeiro tópico do teu referencial teórico, porque cada objetivo específico corresponde a um tópico do referencial teórico. Então, digamos aqui que o meu primeiro objetivo específico vai ser traçar o contexto histórico do surgimento do fenômeno do ativismo judicial no mundo e no Brasil. Está aqui. Meu primeiro objetivo.
estou obedecendo à ideia de que irei apresentar o estado da arte do problema. Eu poderia ter usado qualquer outro verbo, não necessariamente só traçar, né? Mas todos que me ajudem a dar essa ideia de que eu vou apresentar o que sabemos até agora. Cada objetivo específico corresponde a um tópico de referencial teórico. Como se trata de um artigo científico, e mesmo que fosse uma monografia, na graduação se recomenda que a gente tenha no máximo 3 objetivos. Porque Marcos não vai me deixar mentir, já que ele está tendo que ler até literatura estrangeira para poder conseguir chegar na finalidade que ele pretende alcançar no trabalho dele. Não é fácil, não é simples. Aqui, os livros que eu comprei, que chegou recentemente, porque, tipo, aconteceu isso comigo, acho que eu até falei no início. Na biblioteca digital, eu comecei a pesquisar, tinha algumas coisas, só que a maioria dos doutrinadores que eu vi lá falavam quase que a mesma coisa. Aí, para tentar fazer o paralelo, eu tive que comprar mais doutrina. Aí, fora, graças a Deus que tem o Kindle, se não fosse o Kindle, nego vai ter que vender a casa para comprar livro. E tempo, né, Marcos? Porque todos nós, um monte de coisa para fazer, para dar conta, né? Esse livro do Antônio Scalinha, professor, eu vou olhar na Amazon, tava R$ 950, vindo dos Estados Unidos. Aí a sorte que eu coloquei no Instagram, aí apareceu um amigo meu da Urca, ele disse, eu tenho esse livro. Aí ele disse, pô, aí me mandou por PDF. Que sorte é o nome civil da providência, né? Então, eu acho que uma grande providência, que bom. Mas é isso, gente. Então, por isso que vocês têm que ter, no máximo, 3 objetivos de pesquisa. E aí eu digo no máximo, mas, na verdade, é o ideal. Porque 2 vai ficar faltando aí o espaço para as conclusões, para as discussões, para as considerações. Então, normalmente, a gente tem 2 tópicos de referencial teórico. No caso aqui, né, está bem claro. Um vai tratar mais dessa questão do ativismo judicial, o outro da segurança jurídica, e um tópico final que vai ser responsável por fazer a discussão e por tentar encontrar as respostas. Portanto, gente, no mestrado, né, isso é regra de praxe acadêmica, não é uma regra que está numa norma da ABNT, em nenhum livro de metodologia, mas é algo que dentro dos programas de pós-graduação, né, é como se fosse algo tácito, né, assim, consolidado. Então, a gente tem, normalmente, nos projetos de graduação, nos trabalhos de graduação, 3 objetivos, nos trabalhos de especialização estricto sensu, mestrado, 6 objetivos, entre 5 e 6 objetivos, e nos trabalhos de doutorado, de 8 a 10 objetivos. Isso justamente por conta da maturidade que o pesquisador vai criando, né? O estudante de graduação, ele está iniciando nesse mundo da pesquisa acadêmica, então é um trabalho realmente de principiante, de quem está iniciando, e de quem tem pouquíssimo tempo, né? De 6 meses a 1 ano. O sujeito que está no mestrado, ele tem como dar conta de mais objetivos, porque ele já tem a maturidade da experiência da pesquisa que foi realizada na graduação, e ele tem mais tempo para a escrita da dissertação, são 2 anos o mestrado. E o pesquisador do doutorado, ele tem como dar conta de até 10 objetivos, se for o caso, em razão de já ter experiência de pesquisa do mestrado, da graduação e de ter um prazo de 4 anos para a conclusão do trabalho. Então, é por isso que é uma praxe, né, é comum que a gente trabalhe dessa forma. A maioria dos programas trabalham assim. Então, assim também a gente orienta que aconteça aqui na Unileão. Agora, digamos que você conversa com seu orientador e seu orientador vê a necessidade que você tenha mais um objetivo de pesquisa. Ó, eu pianinha. Porque quem vai saber do teu tempo, se você dá conta, o recorte que está eleito aí é você com teu orientador. Não recomendo, mas a palavra final é sempre do orientador do trabalho, tá bom? Aquilo que eu coloco aqui para vocês é o que está na praxe, né, acadêmica, na literatura dos metodólogos, na ABNT, enfim.
mas o trabalho de pesquisa é o teu trabalho de parceria com o teu orientador. Por isso que a gente precisa ter confiança, né, no nosso orientador, na nossa orientadora, que às vezes são pessoas ousadas, que têm um outro olhar, que seguem um outro paradigma, né, de pesquisa, e acabam propondo caminhos alternativos. E aí cabe a gente confiar, né, ou não, enfim, por isso que é uma relação que tem que ser muito bem discutida, muito bem construída. O segundo objetivo específico, gente, é o objetivo de meio. O primeiro objetivo, ele constrói o contexto, ele permite que o leitor conheça de forma aprofundada do que é que a gente está falando, né? Eu vou entender as razões históricas, eu vou entender as razões sociais, políticas, né, desse fenômeno. O segundo objetivo vai me permitir ter um meio adequado para eu responder a essa minha pergunta. O problema aqui da pessoa é quais são as consequências do ativismo judicial para a garantia da segurança jurídica no Brasil? É como se a pessoa estivesse querendo saber se esse ativismo judicial está impactando de forma a fortalecermos a segurança jurídica ou a fragilizarmos, né? Ou nenhuma coisa nem outra. Não impacta. O que a pessoa, no frigir dos ovos, está tentando descobrir é isso. Então, o que é que ela vai precisar fazer para descobrir essa resposta? O que ela vai precisar fazer, ou seja, qual é a ação que ela vai precisar desenvolver. Lembra que o objetivo é sempre ação, por isso que o verbo está no infinitivo, apresentar, traçar, investigar, analisar, tudo isso é ação, né? São ações. Então, o que é que ela vai precisar fazer? E aí, gente, não tem uma resposta certa. Essa pessoa aqui, esse meu orientando aqui, o que ele se propôs a fazer foi mapear, né, decisões do STF, caracterizadas como do tipo, né, de promoção do ativismo judicial, para tentar verificar, né, em que medida que essas decisões, elas potencializam ou elas fragilizam a segurança jurídica. Então, eu vou colocar aqui um exemplo do que seria um segundo objetivo específico, para esse caso. E aí eu espero que todos vocês aí estejam com a cabeça saindo fumaça, né, pelos ouvidos aí, pensando, queimando a mufa, como diz o Matuto, para pensar qual é o meio, o que é que você vai fazer para poder descobrir aí uma resposta para o teu problema de pesquisa. Como eu estou trabalhando com esse exemplo aqui, então eu vou colocar um objetivo de meio para que se possa chegar a essa finalidade, que é o objetivo geral que está aí. Então, vamos lá. Desculpem, esse objetivo aqui eu vou colocar verificar em decisões judiciais do STF do período de 2018 a 2020, os impactos na segurança jurídica. Poderia fazer qualquer outra coisa, mas essa pessoa escolheu fazer isso. Verificar nas decisões judiciais do STF, né, do período 2018 a 2020, ele escolheu uma temática específica, eu não lembro mais o que é, tanto aluno, mas ele não está analisando todas, né, porque seria impossível, ele escolheu um tema específico. Eu não lembro se essa pessoa aí é a que está lidando só com as decisões sobre crime ambiental, não lembro. Mas, enfim, é só um exemplo, né, para que você possa refletir aí. Então, esse então, foi o meio. Essa é a ação que essa pessoa vai desenvolver para tentar encontrar respostas. E o último objetivo específico, gente, ele tem que ter uma cara de resposta. Primeiro, eu apresentei o contexto, tracei o contexto histórico. Depois, eu verifiquei, dentro de decisões judiciais, que eu fiz o mapeamento aqui, quais foram esses impactos. Então, no final, normalmente, eu vou fazer o quê? Apresentar quais são os meus resultados. E quais são meus resultados?
é justamente o que eu me propus a fazer. Mais uma cópia e cola lá do meu objetivo geral. Qual é o meu objetivo geral? Não é investigar quais são as consequências? Então, se eu conseguir chegar ao fim disso aqui, eu vou conseguir apresentar quais são as consequências. Está aqui meu último objetivo específico. Apresentar quais são as consequências do ativismo judicial para a garantia da segurança jurídica no Brasil. Então, gente, via de regra, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 3 objetivos específicos. Eles são 3 ações que você vai precisar realizar para que você chegue ao alcance da finalidade do seu trabalho, e essa finalidade é o seu objetivo geral. Como que eu vou escrever esses objetivos lá na seção, né? Porque no template de vocês, no modelo de vocês do projeto, vocês têm a seção objetivos. Gente, vocês vão escrever essa seção objetivos do jeito que ficou aqui nesse chat. Nada de texto dissertativo. Eu vou dizer, mas eu sei que alguém ainda vai me enviar professora, dá uma olhada. Eu vou abrir e vai estar assim. Esse projeto de pesquisa tem como objetivo geral? Não pode. Não pode. Você não vai escrever nada de forma dissertativa. Você vai colocar objetivo geral, 2 pontos. Investigar, não sei o quê. Analisar, não sei o quê. A frase, do jeito como está aqui no chat. Objetivos específicos, você vai fazer do jeito que eu fiz aqui. 1 ponto, a frase. 2 pontos, a frase. 3 pontos, a frase. Cada um com um verbo no infinitivo. Tanto que teve gente, viu, Bárbara, que você não está errada de forma alguma de ter feito em formato de texto, porque a gente ainda não tinha ministrado essa aula. Então, para quem não tem expertise e experiência em fazer pesquisa, normal que não soubesse. Mas, tanto que algumas pessoas me mandaram, né, os trabalhos para eu avaliar, e eu disse, não vou nem corrigir essa parte dos objetivos, vou nem olhar. Só vou olhar para isso depois que a gente tiver a aula, porque, né, não era adiantando o serviço. Então, por isso que eu peço para que vocês vão fazendo junto comigo, né, para que a gente vá fazendo na calma, na parcimônia. Vocês têm agora, por exemplo, né, uma semana inteira só para fazer os objetivos, porque as outras coisas já estão prontas, né? Vocês já fizeram o problema, a problemática, a justificativa, as hipóteses, quem tem, porque não é obrigatório, e agora vocês só têm os objetivos para fazer. E vocês viram que é algo relativamente simples, porque o objetivo geral é transformar o teu problema em uma frase que começa com um verbo no infinitivo, e os objetivos específicos são o passo a passo. Cada coisa que você vai ter que fazer para que você possa chegar a essa finalidade, ao objetivo geral. Pronto, já estou feliz com essa constatação. De fato, não é simples, né? Mas é um trabalho complexo, obviamente, porque, gente, concorda comigo, se uma pessoa, você está perdido, você viajou aí, isso já aconteceu comigo, inclusive, você foi uma praia, um canto aí, e a pessoa te ensinou o pior caminho possível. Não é péssimo? Você até chega. Chegar, você chega. Mas você chega com os pneus careca, você chega depois de ter passado por um atoleiro, você chega depois de ter gasto muito mais gasolina. Então, chegar é bom, mas chegar com tranquilidade é bem melhor. Então, a escolha desses objetivos específicos, elas são fundamentais para que você chegue ao seu objetivo geral de forma segura, de forma tranquila, né? Mas que a gente não acabe elegendo aí objetivos que acabe atrapalhando chegar no objetivo geral. Oi, gente, alguém está falando? Pode dizer. Não?
Foi sem querer? E aí, gente, tem um negócio fundamental. Sejam sinceros com os orientadores de vocês, viu? Que às vezes o orientador da gente, ele vem e faz uma, né? Você criou lá os seus objetivos, o orientador deu uma olhada e ele pensa assim: não, vamos fazer, vamos criar planilhas detalhando não sei o quê, aí você é péssimo com Excel, você não sabe nem para onde é que vai esse negócio, e aí, mas você não quer, né, desagradar o orientador, aí você dá certo assim, esses objetivos ficam bons para você, aí você, não, dá certo. Aí na hora que for para você fazer, você tem que lembrar que escrever os objetivos, tranquilo, beleza. Mas você tem que lembrar que quando você for escrever o referencial teórico, você vai ter que cumprir cada um desses objetivos. Então, na hora em que os orientadores forem fazer as propostas, né, para vocês, as sugestões, sejam muito honestos, tá, gente? Sejam muito honestos. Não, professor, isso aí eu não tenho condição de fazer, não. Não tenho tempo, eu não sei usar essa ferramenta, não foi dessa forma que eu pensei o trabalho, eu não posso fazer pesquisa de campo, eu não tenho tempo, eu sou do grupo de risco, eu tenho comorbidade, eu não posso sair no meio da rua entrevistando o povo, faço não, tá bom? Sejam muito sinceros, porque os orientadores, eles vão fazer propostas e vocês, né, vão aceitá-las ou não. Então, tem que ser um negócio, né, de comum acordo. Tem problema não, viu, João? Tranquilo. Alguma dúvida, gente? Deixa eu só ter uma ideia aqui. Na segunda-feira, temos 35 pessoas. Normalmente é isso mesmo, embora a turma seja bem maior, mas vamos nós aqui. Dá para vocês, na segunda-feira, 6 horas da tarde, uma aula rapidinha, 1 hora no máximo, de reposição dessa aula da semana passada, que não foi síncrona, para a gente conversar sobre citação direta, indireta, e aproveitar também para tirar dúvida antes da AV1. Ai, o pessoal está dizendo que sim. Um bocado de gente. Pronto, gente, pois fica combinado, tá bom? Segunda-feira, dia 12 de abril, eu vou até já deixar uma observação também no Unileão Digital, quando eu for postar essa aula, deixo o link lá. Hoje eu vou fazer frequência, porque é dia de aula da gente, mas na segunda não tem frequência, vem quem quer, tá bom? Para a gente fazer a reposição, aprofundar, tirar dúvida, e aí eu vou deixar logo o link para vocês no Unileão Digital, viu, Davi? Beleza, gente? Vou fazer frequência, então. Tentar fazer aqui pelo celular, que aí eu acompanho melhor aí o chat. Mas quem puder abrir o microfone, eu agradeço bastante. Vou até parar de gravar, né? Para não ficar uma aula muito longa, para não